Fala, time! Estamos começando mais um episódio do nosso BNI Cast. É o nosso podcast oficial do BNI Foz do Rio Itajaí e Oeste de Santa Catarina. E hoje, um dos reis do network do Oeste, Gilson Ciconetti, diretamente de Xanxerê, Santa Catarina, Oeste. Obrigado, meu irmão. Bem-vindo aqui. Obrigado pelo teu tempo. Seja bem-vindo ao litoral catarinense. Diga-se de passagem, o mais bonito do Brasil, né? O litoral de Santa Catarina, cara. Se tu tá dizendo... Nosso país, Santa Catarina, ia dizer uma colega minha. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e por a gente poder compartilhar momentos aqui que com certeza vão contribuir com quem está nos assistindo pela grandeza do movimento, né, que o BNI tem criado e oportunizado para as pessoas. É uma honra para nós tê-lo aqui, obrigado novamente e obrigado time aí por todo o suporte aí, começando pelo Onoel Tiaraju. Então vamos embora. Para você que quer gravar um curso online, para você que quer gravar o seu podcast, para você que quer gravar algum material de audiovisual, é só chamar aí o Onoel do Tiaraju Studio. Quer vender mais? Mostra mais. Mostra mais que vai vender mais. É isso aí, muitas pessoas têm dificuldade de falar quando colocam a câmera. Então você vem aqui no podcast, é uma conversa fluida, você consegue falar melhor sobre os seus serviços e a tua entrega. E se você deseja trazer um produto digital mais escalável, é muito importante que você entenda essa estrutura estratégica. E isso significa que você precisa de uma estratégia de branding, que é a gestão da sua marca. Depois que você veio aqui e também fez as captações com o Tiaraju Studio, daí a nossa querida Kathleen, ela faz a gestão de mídias para você. Agora falando sobre... é verdade. Vem cá, Kathleen, vamos aparecer aqui, ela ó, tá aparece aqui gravando, ali, ó. né? Aí, ó, vou bater cartão aí, ó. Prazer Aí. estar no meio desse time grande aí que faz acontecer. Viu só? Então, muito obrigada por você estar aqui conosco. Lembrando que toda terça-feira ao meio-dia sai um novo episódio. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, peço que você se inscreva, envie esse episódio para um colega teu de grupo, aquele colega novo que ainda não entendeu como utilizar a ferramenta BNI. Então, esse episódio vai ajudar ele com certeza. E aqui nesse episódio de hoje, você também terá insights referentes a empreendedorismo. Então, assiste até o final. E vamos iniciar? Bora lá. Gilson, para quem nos acompanha ali, te apresenta para a turma. Quem é o Gilson por trás do crachá? Conta a tua história aí. Sou um apaixonado pela vida. Eu acho que é isso que me define, né? Depois que a gente aprende a viver a vida na sua maior intensidade e fazer aquilo que você gosta, ter o controle da tua vida nas tuas mãos, ela começa a ficar gostosa de ser vivida. Então, o que resume é o Gilson apaixonado pela vida, mas a minha trajetória, ela é bem intensa, né? Como já, para ser apaixonado, tem que viver intensamente, né? Então, Gilson é um cara que vem lá da linha Panta, no interior de Descanso, lá no extremo oeste aqui do nosso estado, filho de agricultores, né? Mais especificamente lá na linha Panta, no terceira entrada de Potreiro à direita, né? Para vocês terem uma referência mais ou menos de quanto longe é, né? Filho de agricultores, família pobre lá do interior, que buscou, né, no estudo, uma mudança de vida para não seguir uma linha tão sofrida quanto os pais sofreram, né, olhando a toda a trajetória deles lá. E alguém que, após estudar e entender um pouquinho como o mercado funciona, empreendeu. Alguém que buscou desenvolver no empreendedorismo a sua vida, entre erros, acertos, negócios, oportunidades, mas principalmente muitas conexões e relacionamentos, né, que me fizeram chegar até aqui. Então, alguém que arrisca bastante, alguém que não tem medo de fazer o que precisa ser feito. De forma resumida, aí conta um pouquinho da tua trajetória profissional também. Legal. Bom, eu sou da área agrícola, né, de formação, então eu comecei minha trajetória como técnico agrícola, fiz colégio agrícola, comecei lá na Associação de Fumicultores do Brasil, a FUBRA, né, não sei se, acho que a galera já conhece, é identificado. E depois trabalhei em revenda particular na área agrícola de insumos e fui trabalhar numa grande cooperativa que foi a Cooperalfa lá no Oeste Santa Catarina lá. Ela atua também no Planalto Norte, né? E em paralelo a isso comecei a fazer agronomia. Então, durante a faculdade de agronomia eu tive algumas oportunidades
Trabalhei na Pioneer Sementes, trabalhei na Dupont, que é uma multinacional de defensivos agrícola, e comecei uma trajetória na Life Agro, que é uma empresa de especiais de tecnologia, né, para o agronegócio. Isso faz uns 10, 12 anos atrás, e eu comecei essa trajetória em paralelo a isso e mantenho ela. Então hoje eu sou empreendedor do agro na área de representações com equipe trabalhando para mim no campo. E aí, meio tudo isso aí também, cafeterias, montei uma franquia de cafeterias, quebrei as cafeterias, trabalhei com palestras e treinamentos, fui instrutor de Dale Carnegie aí um período de 10 anos, mais ou menos. Então, todo esse projeto aí a gente tocou muito paralelamente. E uma empresa no segmento de proteção veicular, que é a Siga Bem, né, que hoje eu digo que é a nossa galinha dos ovos de ouro, né? Eu ainda atuo com desenvolvimento humano, treinamentos, porque sou apaixonado, né? Eu acho que isso é o que faz as pessoas prosperarem e produzirem mais, mas a gente tem outros negócios aí, porque eu acredito que você não dedicando todo o teu tempo, tendo pessoas que colaboram com você, pilares chaves dentro da tua empresa, você pode sim oportunizar outras pessoas nos teus negócios e você fica com mais liberdade para poder fazer aquelas coisas que fazem o teu coração bater mais forte. Espetacular, hein? Aí, show. Não é fraco o homem, né, Lisa? Não, muito bom. Muito bom. Resumido, né? Tem muita coisa aí no meio. Sim, e aí, vamos aprofundar um pouquinho. A gente pode ver esse copo de duas, né? A xícara aí de duas formas, né? Meio cheio, meio vazio. Certo. A gente pode chegar e falar assim, pô, empreender no Brasil é difícil, cara. Mas a gente pode falar de assim, empreender no Brasil tem coisas boas também. E eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso, tá? Como dar certo no Brasil empreendendo nos dias de hoje? O que tu fez de assim, pô, isso aqui eu aprendi. E aí é legal também te chegar e falar assim, pô, eu tinha as cafeterias e aí, né, faliu as cafeterias e isso faz parte de aprendizagem e aí tu dá uma coraça a mais para chegar lá e dizer assim, pô, eu venci isso. Acho que o Brasil agora trazendo assim, a gente tem as dificuldades, né, em relação ao cenário, né, de confiabilidade econômica e política que a gente vive agora, é uma insegurança, né? Mas apesar disso, o Brasil é o melhor lugar do mundo para empreender. É o melhor lugar do mundo para se construir negócios e projetos. O problema nosso aqui, e eu me coloco junto nisso, e eu tenho aprendido muito, é a nossa mentalidade. O Brasil ele é tão fácil em todos os sentidos, né? De novo, né, reiterando, tirando, né, algumas situações aí que fazem com que a gente que a gente não tenha liberdade, né, se tratando politicamente, mas no contexto geral o Brasil é muito rico, é um país das melhores oportunidades, das maiores riquezas, e nós temos um problema cultural. Por ser tão fácil assim, as pessoas, os empresários, eles não se profissionalizam, eles não fazem o que tem que ser feito. Então a gente tem muita chance de falar palavrão aí ou não? De preferência não, você não desmontinha. Eu sempre usava o palavrão, a gente tem muita chance de fazer errado, a gente tem muita chance de fazer coisa errada e normalmente a gente aproveita todas elas. Eu vou dar um exemplo. Se tu vai para Europa, Estados Unidos, tu vai para o Egito, por exemplo, né? Os caras plantam na margem do rio Nilo lá, numa margem de areia que eles irrigam. Os Estados Unidos tem uma janela, a Europa tem uma janela de 4 meses para fazer uma produção agrícola. Vou trazer um exemplo da nossa área agrícola, né? Em 4 meses tu tem que plantar e tu tem que colher. Se tu atrasar um dia, perder um dia ou errar esse time aí, você perde um ano de trabalho. Se especializa em fazer a coisa do jeito certo. Aqui no Brasil nós temos muita possibilidade. A gente tem uma safra de inverno, a gente tem a safra de verão, a gente tem a safrinha, a gente tem ainda o pessoal que faz para ganhar seguro aí mais uma safra aí arriscada na sequência. Então nós temos 4 oportunidades no agronegócio do Brasil para acertar, e por ter todas essas possibilidades a gente acaba não fazendo nenhuma bem feito. Quando só tem uma possibilidade, você acerta. Então eu acho que essa é a cultura. Nós não estamos preparados para fazer a coisa certa do jeito certo. A gente não atende bem o cliente porque se tu perder um agora, tem outro depois. É cheio. O Brasil tem muito cliente. Tem cliente sobrando, se estrovando. E aí a gente não faz do jeito certo, cara. É verdade. Não se profissionaliza. Aí eu acho que entra muito o que o BNI faz, que é realmente... Por que a galera tem tanto sucesso, tanto resultado, né? Eu vi o pessoal assim, dobra. Eu me brilho o olho, falo isso aqui, olha só, porque, cara, é a realidade, né? O pessoal tem resultado porque aqui ensina você a fazer do jeito certo. Então, fazendo do jeito certo, com todas as oportunidades que nós temos, meu Deus do céu, é espetacular o resultado que se constrói.
Então, eu acho que esse é o principal. Me diz assim, Gilson, Brasil, maravilhoso, melhor lugar do mundo, não tem outro igual, se a gente mudar a nossa cultura e começar a fazer o que tem que ser feito do jeito certo. Um ano de BNI como membro lá em Chapecó, na equipe Vigor. Agora à frente da primeira equipe de Xanxerê, né? Estamos no projeto de lançar. Se, quando esse episódio estiver no ar, já estiver lançado, quando a gente gravou, não tinha lançado ainda. Projeto ainda. Projeto, Que mas já deu certo. já deu certo. Cara, eu quero dar uma aprofundada aí. Primeiro, o que mais te motiva no BNI? Por que tu tá no BNI? Dá uma pincelada e também alguma história aí nesse um ano aí. O que tu tem para compartilhar conosco aí, trazendo um pouco dessa cultura de Chapecó aqui para todos que acompanham também. O BNI, eu fui conhecer, né, numa reunião, acho que a maior parte da galera acessa, né, por uma reunião, né, então fui lá conhecer um pouquinho do projeto e bateu diretamente com o que eu penso, né, fazer as coisas do jeito mais profissional possível, né, e a metodologia que está por trás do BNI, ela me proporcionou construir resultados, principalmente em Chapecó, que era um mercado que eu não acessava, de uma maneira incrível. A gente multiplicou o resultado, a gente acessou parcerias, construiu relacionamentos sólidos de verdade. Eu sou um apaixonado por network e relacionamento. E aí sempre tem uma expressão que o Beni usa, né? Que não é só trocar crachá e cafezinho, né? Então é um network com propósito, é um network de verdade, é onde você é intencional naquilo que você faz. Você vai para fazer o que tem que ser feito. Eu repito a frase. Você vai para fazer o que tem que ser feito. E automaticamente essa conexão, essa metodologia de fazer negócios, toda a oportunidade que o BNI traz, ele realmente alavancou os meus negócios. E eu percebi um poder gigantesco lá dentro de utilizar, né, da minha credibilidade para ajudar as outras pessoas e através da confiança que eles construíram em mim, utilizar a credibilidade deles para acessar a rede de relacionamento deles. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que logo nos primeiros dias que a gente estava lá, nas primeiras semanas, né, de BNI, teve alguém que pediu uma referência de um empresário da cidade de Chapecó, da área de hotelaria, construção, né, empresário forte lá. E essa pessoa que pediu, esse membro que pediu a referência era um cara que ocupava a cadeira de decoração em móveis soltos. E aí o pessoal falou o nome da pessoa, enfim, lá, quem que era e tal. Eu pensei, vamos passar durante a semana, né, a referência pro cara. Na outra semana, esse cara tava lá na reunião do BNI, sentado na cadeira lá, como convidado. Então, olha a riqueza das oportunidades. Você pede uma referência da rede de relacionamento das pessoas, mais do que eles, vou te passar o contato, né, que é o que normalmente acontece por aí. Não, os caras trazem ele lá na reunião do BNI para você ter a oportunidade de tomar um café aí, conversar e realmente fazer uma conexão que gera confiança. Então, o poder disso é absurdo, né? Isso me chamou muita atenção, é o que realmente fez a diferença. E com esse empresário, né, trazendo aqui um empresário que não era para mim, não foi uma referência que eu pedi, né? Não foi algo que hoje dentro do BNI é o meu maior cliente. Hoje é a pessoa que mais me entrega resultado. Então, aquela oportunidade que alguém pede de conexão que faz sentido para ela pode ser o teu maior cliente, né? Só que você não sabe. Então, por isso que esse universo ele é maravilhoso. Muito bom. Vamos lá, tu chega e fala, Gilson, que tu é especialista em pessoas, que tu é relacionamento humano e tudo mais. Aqui no BNI a gente consegue ver bastante, daí geralmente, e aqui o Tiaraju Studio começou assim, começou lá como MEI, e aí o poder de contratação e tudo mais. Como ser assertivo, tá, nesse ponto? Como acertar, assim, como eu vou contratar a pessoa certa no lugar certo? Porque às vezes, contrato, dá 2, 3 meses ali, e aí não vai, depois daí bota o cara pra rua, depois para botar outro de novo, e quando vê já passou 6 meses e tomara que acertou, e se não acertou, tu tá com a bucha de novo na mão, e aí, como acertar isso? Quando tu chega e fala especialista em pessoas, vem dizer assim, assertivo, dica aí de ouro pro pessoal chegar e dizer assim, contrata esse cara aqui que vai dar muito bem. Tem duas coisas aqui que vou fazer uma analogia que vai ajudar vocês a entenderem.
Dentro de um projeto de treinamento, a primeira coisa que se faz quando a gente vai trabalhar com desenvolvimento humano é entender o propósito das pessoas, o que elas querem, principalmente para a vida delas. Por que uma empresa tem missão, visão e valores? Não é para ficar na parede lá bonito e dizer assim, a gente tem missão, visão e valores. É porque as pessoas que vão trabalhar nesse time têm que ter visões alinhadas com as tuas, valores alinhados com os teus, né? E ter uma missão parecida, né? Um propósito parecido. Então, quando a gente constrói com as pessoas o planejamento de vida delas, principalmente para um ano, a gente começa a entender os motivos pelos quais elas trabalham. E aí tu pede para a maior parte dos empresários, por que teu colaborador trabalha? Qual que é o motivo que leva teu time a trabalhar? Aí a galera fala, é para ganhar dinheiro, é pelo salário no final do mês. E essa resposta, ela só é dada porque nós não conhecemos as pessoas que estão conosco. A gente não conhece direito o nosso esposo, a nossa esposa, a família que divide o nosso teto. Então imagine se a gente vai conhecer as pessoas que estão ao nosso lado dentro do negócio. E eu faço uma dinâmica, eu construo esse planejamento, essa visão com a galera, né? Esse planejamento de longo prazo, né? Normalmente 1 ano, 5 anos. E eu boto eles dentro de uma sala. E aí eu peço para eles o seguinte, olha, vocês normalmente ilustram, né? Porque a linguagem do cérebro, ela é de imagens, né? O nosso cérebro ele não reconhece a palavra. Quando você fala café, por exemplo, né? Você não vê lá o C, o A, o F na cabeça, vem uma xícara, vem o grão, tudo é transformado em imagens. Então, quando você constrói um planejamento, transforma ele em imagem, leva para dentro de uma sala de aula, de treinamento, eu apago toda a luz, boto todo mundo de pé lá e faço o seguinte, galera, vocês vão se juntar agora com 5 pessoas que têm visão, propósito de vida parecidos com os teus. Tudo isso no escuro. E aí a galera faz o seguinte, eles já juntam 4 ou 5 que estão ao redor deles ali, formam o grupinho. Já juntam ali 4 ou 5, formam o grupinho. No escuro eles já os mais próximos. Dou tempo, paro a atividade, falo, galera, seguinte, qual foi o critério que vocês levaram para juntar essas pessoas para perto de vocês? Quem estava perto aqui, né, foi trazendo, foi juntando. E aí tu faz uma relação com o dia a dia, né? Quais os critérios a gente leva para trazer pessoas que estão junto com nós, no nosso time? Você tem que falar os teus objetivos, tem que falar o teu propósito, tem que falar a tua missão, tua visão e os teus valores e ouvir das outras pessoas a missão, a visão e os valores delas também. Bateu, deu match, você traz para dentro. A gente não tem esse tipo de conversa para começar um namoro, a gente não tem esse tipo de conversa para começar um relacionamento de trabalho. E aí, é claro, eu vou trazer para ver se dá certo. E é claro que eu vou trazer para ver se dá certo. A tua expressão, ela foi assim, e daí 3 meses pode ser que não dá, e na maior parte das vezes não vai dar. Agora, quando eu falo assim, esse é meu objetivo e tal, tu vê, esse tem um objetivo parecido com os meus, eu junto e eu trago. E aí, a chance, não é 100%, mas a chance de dar muito certo é maior. Esse é um ponto. O segundo ponto usa a matriz de Eisenhower, que é uma matriz de prioridades, né? E ela tem lá 4 quadrantes, né? Tem urgente, não urgente, importante e não importante, né? E normalmente a gente contrata porque eu tô lá na urgência e na importância. Eu tô com uma vaga aberta lá, financeiro, por exemplo. É urgente e é importante trazer um financeiro pro meu negócio. Tô desesperado atrás desse cara. E aí eu encontro um cara na rua que tá lá com parcela do boleto atrasado, do carro atrasada, tá com pensão atrasada para pagar, tá com dificuldade financeira e tá sem trabalho. Então, para ele também é urgente e é importante arrumar um trabalho. Então, eu tô na emergência, o cara tá na emergência, a gente junta os dois e a chance de dar errado é muito grande, porque quem resolveu o problema primeiro segue outro baile. Ninguém juntou, ninguém fez uma contratação pensando numa prosperidade, que seria algo que é importante, mas não é urgente. Eu trago alguém para o meu time hoje porque é importante, mas não é porque é urgente. E aí eu consigo trabalhar valores, consigo trabalhar um longo prazo, e aí eu garanto que essa pessoa ela esteja comigo daqui 5, 10, 15 anos. Porque quando eu atuo na emergência, eu contrato as pessoas pelas prioridades erradas. E elas vêm trabalhar comigo por prioridades erradas. Não para a construção de um projeto, para resolver um problema imediato dela, que é uma conta para pagar, que é uma dificuldade financeira, que é um aperto. E aí é inevitável que os problemas aconteçam. É inevitável que a rotatividade aconteça. Então não é que a gente tem esse problema, é que a gente não para fazer análise de quem a gente traz para estar perto conosco. Não analisa as prioridades certas. Em tese é isso. Então, como é que eu sou assertivo? Sentando não só para pedir qualificações profissionais, mas mais que isso, a gente chama isso de intervista. Intervista, não é entrevista, é intervista.
É quando você olha para dentro e entende valores, entende objetivos de vida, entende quanto tempo a pessoa vai estar contigo. Quais são os objetivos dela em relação à empresa? Casa com os meus? E tá tudo bem você chegar e dizer assim, olha, não faz sentido. Você tem um objetivo, a gente tem outro alinhamento, eu acredito que tu soma mais nesse tipo de projeto, indica pro teu amigo, indica pro teu colega, não tem problema, tá tudo bem. Bom, a gente demite pessoas, né, por duas coisas, dois motivos principais. Ou por falha de caráter, né, ou por problema de liderança. Se tem falha de caráter, não tem o que fazer, né? Você tira do teu time porque ela vai estragar, ela já não bate com os teus valores. Se não tem valores alinhados, né, não vai dar certo. Agora, o único outro motivo que tu demite alguém é por falha na liderança, é falha tua. De que maneira, Gilson? De duas. Primeira, ao contratar, né? Você está demitindo quem você nem deveria ter contratado. Então, normalmente a gente demite quem nem deveria estar com nós. Falo de colaborador, falo de relacionamento amoroso, né? Então, de tudo, né? Então, e o segundo ponto, ou porque você não soube tirar resultado dela. Então, ou ela não devia ter sido contratada, porque os valores e o alinhamento não é o mesmo, ou você falhou em conseguir tirar o resultado dela. E eu tenho um exemplo de um empresário que foi maravilhoso, assim. O cara chegou para um empacotador dele que estava lá um tempo, não estava rendendo, não estava produzindo, e falou o seguinte, isso é o empacotador me contando alguns anos depois. Ele falou, eu fui demitido, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Esse cara me demitiu, e hoje eu sou o gerente de uma unidade bancária por causa dessa demissão. Ele chegou lá para mim e falou o seguinte, olha, eu poderia manter você aqui no pacote, né? Você entrega para a função, mas dificilmente você vai, no ritmo que a gente está indo, vai ter oportunidades melhores aqui dentro. E eu me sentiria muito mal se passasse 5 ou 10 anos e você estivesse ainda comigo aqui no pacote. Não por mim, mas por você, né? E ele falou assim, nós estamos numa fase desafiadora aqui da empresa e eu falhei contigo. Eu não consegui te acompanhar aqui dentro, eu não consegui treinar, pegar você pelo braço. A gente está na abertura de uma nova unidade, então o meu foco está total ali. E eu não tenho conseguido fazer com que você evolua aqui dentro. E você pode mais. E eu acredito que você vai encontrar um líder no caminho da tua vida que vai conseguir tirar o máximo que você tem. E ele falou, cara, puta merda, foi uma demissão, já falei palavrão aqui que não era pra falar, né? Foi uma demissão empoderada, né? Fui demitido, mas o cara sair de lá que era um gigante dessa demissão, cara. Então, se o líder fazer a coisa certa, você nunca vai quebrar as pessoas no meio, você sempre vai ser um trampolim para que as pessoas possam acessar o próximo nível através de você. Seja através da tua empresa, seja através de uma demissão, seja através de oportunizar as pessoas a irem para o mercado e evoluírem mais. Gilson, isso fala muito bem sobre a habilidade de comunicação. Porque eu estava num jantar com uma amiga, ela tem uma imobiliária, e ela falou assim, gente, eu deveria ter colocado meu gerente a fazer as demissões e contratações há muito tempo atrás. Porque depois que ele demitiu uma funcionária que não estava performando, ela foi lá no Google e falou, foi a melhor empresa que eu já trabalhei. Porque usou exatamente uma comunicação assertiva, mostrando o quanto ela era boa em determinada função, porém, o quanto eles falharam em liderá-la para aquilo que eles precisavam naquele momento. Então, ela se sentiu acolhida, percebida e entendeu o porquê ela estava sendo demitida sem que aquilo trouxesse esse sentimento de rejeição. E você falou que você foi, durante 10, 12 anos ali, instrutor do Dale Carnegie. Se eu não me engano, ele tem alguns livros muito best-sellers. Exatamente. E quais são os principais? Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? E como evitar preocupações e começar a viver. E como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Esses são os 3 principais. E entrando na parte de comunicação, você como instrutor do treinamento dele, conhecendo a metodologia dos principais livros, você consegue trazer 3 pontos principais sobre a habilidade de comunicação? Essa é muito fácil, né? É muito tranquilo. O primeiro passo em relação à comunicação, né, isso aqui é treinamento de alto impacto daí, né? Uma coisa com vou trazer um pouco mais de profundidade aqui. É o sentimento que você desperta nas pessoas. Não é o que você fala, o que você faz, é como você faz as pessoas se sentirem, né? A gente fala comunicação, ela não é o que eu falo, é o que o outro lado percebe daquilo que eu falo, né? Ela só vai estar completa depois do entendimento do outro lado. Então eu posso falar muito bem, né? Posso ter uma oratória, e a comunicação ela é diferente da oratória, né?
Ela fala, vou fazer escola de oratória. Beleza, tô aprendendo a falar. Estamos falando aqui, né? Agora, o impacto que eu vou gerar do outro lado com aquilo que eu falo, aí sim a gente está falando de comunicação assertiva, né? Então, a primeira coisa, existe até uma fórmula para isso, né? A primeira coisa é adquirir o direito. Essa é a principal chave da comunicação assertiva. Eu só falo de coisas que eu adquiri o direito de falar. E adquiri o direito de que forma? Através de estudo, através de leitura, através de experiências que eu vivi. Então, eu ganhei o direito de falar. Se eu ganhei o direito de falar, eu tenho propriedade. E aqui é uma coisa, assim, uma dica de ouro para todo mundo. Quando você vai comunicar alguma coisa, ela tem que ter lastro. O que dá garantia para a moeda real hoje? Né, o nosso dinheiro aqui no Brasil, o real. O que dá a garantia? O que diz que o real vale aquilo que ele vale? É a quantia de reserva que a gente tem em ouro e dólar. Da lastragem, né? Agora, o que dá lastro para aquilo que você fala? O que garante que aquilo que você fala tem peso? É aquilo que você adquiriu o direito por ter vivido, por ter lido, por ter vivenciado. Então, a primeira coisa da comunicação é só fale daquilo que você adquiriu o direito. Se você escutou que alguém falou e você não viveu, você não tem experiência com aquilo, não passe para frente porque é fofoca. Muito bom. Isso aqui já dentro da empresa evita todo tipo de confusão que tu possa imaginar. Você só fala daquilo que você tem direito de falar porque você viveu. Aí tua experiência. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é falar com entusiasmo. A maior parte das pessoas, elas não têm dificuldade de comunicação. Elas não têm medo de falar em público. Elas têm medo da rejeição. Elas têm medo que as pessoas vão pensar do que elas estão falando. Então não é o fato de falar em público. É o medo do que as pessoas vão falar. Porque a rejeição, isso aí vem para a área comercial também, que é uma área que eu sou apaixonado. Os vendedores, né, só fazendo um gancho aqui, vendedor não performa direito porque ele tem medo da rejeição. A dor física, quebrar uma perna, quebrar um braço e receber um não, atua no mesmo cérebro, na mesma região. Então, quebrar um braço e receber um não, ser rejeitado, desperta a mesma dor nas pessoas. Então, ninguém gosta de quebrar um braço. Então, automaticamente, as pessoas não gostam de receber não. E aí é por isso que os vendedores, né, se tu não trabalha muito a tua cabeça, não blinda muito a tua mentalidade em relação a isso, você tem medo dessa rejeição. E falar em público é exatamente isso. Se eu for rejeitado, o medo da rejeição, o medo do julgamento, faz com que eu não me arrisque, faz com que eu não dê o próximo passo. Então não é a comunicação em si. E nunca decore. Nunca decore. Jamais decore. Essa é a chave 3? Terceira chave. Primeiro, se tu adquirir o direito, não precisa decorar. Porque toda experiência e história, ela é tua. Então tu não vai precisar decorar, porque tu viveu, né? Então ela já blinda. Agora, quando tu tiver que decorar algum assunto, não fale sobre ele. Porque na frente, por mais experiente que você seja, e a gente sempre fala isso, o dia que aquelas borboletas elas saírem da barriga, sabe, aquele troço desaparecer, você tem que parar de fazer o que você faz, porque aí já não faz mais sentido. Então, por mais experiente que você seja, sempre vai dar frio na barriga. Isso nunca, de verdade, tô falando pra vocês aqui, ó, isso nunca vai desaparecer. Jamais. Então, quando você decora algum conteúdo na frente do público, quando dá aquele frio na barriga, já era. Augusto Cury fala, né, abre as janelas killers lá, desaparece tudo, né, e você foi, não tem mais nada. Aí tem técnicas no meio, né, deu um branco, o que eu faço? Aí você, né, tá falando aqui, tu ia comentar alguma coisa, de repente você... olha bem no horizonte, né, e lembra que lá em 1991, interior de descanso, aí tu engata uma história, entendeu? E, cara... o desafio é, meu Deus, o que eu ia falar? E agora? Me deu um branco aqui. Aí já era. Às vezes o pessoal, uma das técnicas que usa também é eu repetir, né? Assim, essa aí é uma boa pergunta mesmo. E aí tu tem esse tempo. É excelente pergunta. Essa é uma técnica, ela chama a técnica do amortecedor. E você pode ir além, né? Quando alguém te dá uma pergunta venenosa, assim, fala o seguinte, olha para a pessoa e fala assim... É um excelente ponto de vista. E realmente isso só poderia vir de uma pessoa que é inteligente igual você. E isso me fez lembrar... legal. É uma técnica. Boa, sim. Tu amortece a pancada, né? Pode ser até que tu nem concorde com essa expressão. Veio uma pergunta, veio uma afirmação e tu dá uma declaração neutra. Um excelente ponto de vista. Eu ouço isso com frequência. É comum as pessoas pensarem assim. E mostra que você é posicionado. Mostra que realmente você estuda e tá por dentro do que você está falando. E engata numa história, engata numa notícia, né? Já puxa um link aí que te dá
propriedade para falar do que você está falando, porque daí nunca, jamais, se você fala de alguma coisa que você adquiriu direito, as pessoas, elas não precisam concordar, mas elas no mínimo têm que respeitar, porque você viveu aquilo. Isso é maravilhoso. Tu falou bastante sobre comunicação, obviamente, que é um dos grandes, é um dos produtos do treinamento, né? Mas eu vou entrar um pouquinho mais a fundo ali, abrindo um pouco, te perguntando o seguinte. Obrigado, Noel. O que mais tu vê de travas no empresário, principalmente esse empresário aí que está no BNI, se tu fosse pegar alguns pontos ali, na tua visão, por toda a tua experiência, o que eles repetem para erros? Eu quero focar agora no negativo. Quais são os principais erros que tu vê grande parte desses empreendedores cometendo e talvez até deixar algum insight aí? Porque se a gente errar menos, a gente já está à frente de muita gente, né? Eu sempre falo que todo mundo fala em acertos, a forma de sucesso. Mas, cara, se tu tiver constância, disciplina e aprender com os erros, não tem como a gente não chegar lá, né? Vamos lá, vou falar da parte negativa, vou falar da positiva. Mas antes eu vou falar da positiva, eu tô aqui, né, a gente tá falando de BNI aqui, e uma coisa que eu tenho ouvido muito no BNI, ao longo de um ano, né, e a gente vai nos grupos, o BNI, falamos de comunicação, ele te oportuniza muito isso. Você vai se desenvolver muito em termos de comunicação, porque tem toda uma estrutura e uma estratégia por trás, inclusive te ensina a vender. Para quem não tem dificuldade de vender, eu não sei me vender e tal, cara, é a escola para ensinar você a vender e falar. E uma coisa que a gente escuta muito é, nossa, como você melhorou. Hoje eu escutei de manhã cedo, nossa, como você melhorou muito. E as pessoas vindo assim, né, conversando com o palestrante ali da manhã, e aí a galera vindo, nossa, como você melhorou muito. Então significa que é mais do que uma escola de negócios, né, o BNI não é mais que uma metodologia de negócios, né, uma metodologia de desenvolvimento para as pessoas, porque você se experimenta. Eu acredito que o maior erro que as pessoas, empresários, possam cometer é vir com a intenção e a estratégia errada para a metodologia. Quando você vai para qualquer metodologia, com a expectativa errada, com a intenção errada, você dificilmente vai performar. E o BNI ele é tão mágico assim nessa construção que a metodologia ela vai te cozinhando, né? Ela vai meio que te obrigando a mudar a tua mentalidade. E, infelizmente, se você não conseguir entender isso, você sai do jogo. E tá tudo bem. Isso é uma coisa que tá tudo certo. A gente vai perder pessoas no caminho em todas as situações. O teu casamento às vezes não vai durar a vida inteira. O teu contrato de trabalho não vai durar a vida inteira. Então o teu contrato, embora tenha gente que está desde o começo, né, na metodologia desde que ela foi criada, talvez ele não vá durar para sempre, né? Mas você alinhando a expectativa certa, né, entrando com o foco certo, entendendo os valores, né? Toda reunião a gente fala dos valores do BNI. E de novo, missão, visão, valores. Não é à toa que está lá. Está lá por algum motivo. E você precisa levar em consideração. Então, se você infringir esses valores, não usar metodologia, porque o brasileiro, ele gosta, falei antes, né? A gente não pode perder uma oportunidade de fazer fiasco. Normalmente a gente não perde. Né? A gente vê todas as chances de fazer a coisa errada e a gente normalmente não perde nenhuma. Nós abraçamos assim e com vontade. Tem gente que vai com força nisso aí. Então, tem uma metodologia para seguir. A galera criou um processo. Mas tem gente que gosta, os engenheiros, né? Eles gostam de fazer do jeitinho deles. E, cara, esse troço já tá aí há 40 anos. Já foi provado, né? Já tem toda uma ciência por trás. É um modelo americano. E aí a galera vem lá e quer mudar esse modelo de 40 anos, sabe? Já começa a bater contra e tal. Por quê? Porque tem algum alinhamento aí que não tá batendo, sabe? Então eu acho que, assim, me perguntar qual que é o principal problema. O problema que o BNI não vai resolver nas pessoas é essa teimosia desses caras que querem reinventar a roda. Tá simples, não precisa fazer nada novo, é só copiar o que já tá aí, replicar do jeito certo. Basta não inventar. Nossa, mãe do céu. No treinamento da Dale Carnegie mesmo, os caras falam assim, cara, tem 110 anos esse troço aí, né, esse modelo aí. Dale Carnegie fez lá em 1912 esse treinamento, então tem mais de 110 anos. E aí a Solange Tasca, que foi uma das diretoras com quem eu trabalhei, ela falou o seguinte: o treinamento é maravilhoso, quem estraga é o instrutor.
A metodologia ela é maravilhosa, quem estraga é o instrutor. Assim, cara, se o instrutor não estragar, o processo mesmo salva as pessoas. Então, se as pessoas não estragarem a metodologia, ela se salva por conta própria, né? Confiar. Eu acho que falta de confiança, de se entregar para o método e deixar o método agir. Às vezes a gente acha que todo mundo tem que fazer terapia, né? Outra coisa, o empresário tem dificuldade de pedir ajuda. Não gosta de pedir ajuda. Ele acha que ele tem que resolver tudo sozinho, talvez porque ele foi calejado, apanhou muito na vida, teve que se virar sozinho, não teve ajuda em casa, o pai e a mãe largaram e ele lá desde sempre teve que se virar e aí criou uma casca, aprendeu que tem que fazer tudo meio sozinho. E, cara, não é só no BNI, né? O BNI só escancara isso pra nós, né? Mas sozinho a gente não vai construir nada na vida. Então tu tem que pedir ajuda, né? E tem que fazer terapia, tem que buscar treinamento, tem que pedir ajuda de outros empresários, tem que participar de grupos de network. Principalmente para venda. Vamos imaginar assim, se o BNI fosse só não tivesse toda uma metodologia, fosse só um encontro de network na semana, se você quiser vender, a regra é clara, você tem que obrigatoriamente, isso aqui é regra de treinamento de vendas, obrigatoriamente você precisa participar de um evento de network por semana. Você, enquanto comercial, e todo mundo vende, né? Ninguém sobrevive sem vender, você sempre está vendendo alguma coisa, você precisa participar de um evento de relacionamento com outras pessoas toda semana. Então só por isso o BNI já oportunizaria essa oportunidade, né? Então acho que é mais ligado à mentalidade do que qualquer outra coisa, Lucas. Espetacular. Aí, show. E para crescer dentro do BNI, né? Eu comecei, aí eu já entendi, eu vou ter que jogar o jogo, vou seguir a metodologia, beleza. Vamos mais a fundo, tá? Como é que se chega, como é que vira o jogo em cima disso? Por mais, e aí vamos aproveitar e vamos castigar mais ainda um pouco, tá? Que o papo tá muito bom. Seja daquela pessoa que vende, que tem um ticket baixo, tá? E aí, vamos mudar aí, vamos pegar o Jacaré Vermelho, tá? A pizza dele ali tá em torno ali de 90, 100 reais, a pizza, e aí, e um cara que dá imobiliária, né? Que vende imóveis de alto padrão, tá? Para botar um pouco, porque daí nesse meio tempo o pessoal consegue se enquadrar e ver, dizer, a pizzaria só funciona pro Jacaré Vermelho, um exemplo. Não, mas cara, mas se ele tá fazendo quer dizer que dá certo dentro do BNI. E o cara lá de imóveis de alto padrão também dá certo no BNI. Claro que demora, o ticket é um pouco muito mais alto, mas demora mais para vender, mas quando vende também, e aí deslancha e vai embora. Vamos falar um pouquinho disso. A metodologia ela vai funcionar para todo mundo, né? Indiferente do teu negócio. Aí tu fala assim, tem negócio de time, né? Uma venda imobiliária ela é uma venda mais consultiva, né? Um ticket mais alto. A pizza ela é mais de varejo, mais de atacado, né? Toda essa estrutura. Mas vamos lá, como é que eu faço dar certo? Tem a metodologia, né? Tem os passo a passo, né? Que você, quando entrar no BNI, você vai ter acesso a isso, vai aprender isso, né? Então, todo uma regra a ser seguida ali que vai te proporcionar alavancar o teu resultado, né? Mas eu acredito que o 1 a 1, no primeiro momento, ele é o principal fator-chave, né? O poder de você se conectar com uma pessoa, se conectar com a outra e fazendo essa rede ela aumentar. Então, ela vai funcionar para pizza, ela vai funcionar para imobiliário, ela vai funcionar para todo mundo. Mas uma coisa que a gente falou hoje de manhã aqui, que eu até vou colocar na minha rede social, que é o seguinte: você tem que mudar aquela mentalidade de querer ganhar aquele troquinho em cima de uma vendinha aqui, uma vendinha ali fora, sabe? A gente tem aquela metodologia, eu escuto muito das pessoas falando assim, vou fazer um briquezinho aqui, um briquezinho ali, eu ganho um troquinho, vendi um negocinho lá, pra lá e pra cá. Mas não seque. Cara, isso aí é mentalidade pobre. Meu Deus! Eu tenho uma pulseira aqui, inclusive, né, que tá escrito assim, miséria atrai miséria. Miséria atrai miséria. Essa é assim, eu falei assim, cara, cada vez que eu tenho atitude miserável, me atrai mais miséria na vida. Eu tenho pensamento miserável, vai me atrair miséria na vida. Então, isso aí é pensamento miserável, porque o que acontece? Esse troquinho, um troquinho aqui, um troquinho ali, ele talvez faça diferença hoje na tua vida.
Mas se você não mudar a mentalidade, daqui 10 anos, esse troquinho vai continuar fazendo a diferença na tua vida. É isso que as pessoas não entendem. E tu muda uma chave, porque você ganha muito mais dinheiro com o teu negócio e não com o negócio dos outros. Faz sentido, sim ou não? Sim. Então, eu ganhar uma comissão para vender você, me dá uma margenzinha. Mas a minha maior margem é em cima do meu negócio, propriamente dito. Então, por que o BNI tem um poder muito grande? Porque não tem comissionamento. Então, eu não ganho esse troquinho. Eu não fico na miséria. O BNI não tem metodologia de miséria. Ele tem metodologia de abundância. Ele tem metodologia de resultado de longo prazo. E funciona da seguinte maneira. Em vez de eu... falávamos disso hoje de manhã. Isso aí, inclusive, muito poderoso. Tem exemplos, né? O Lucas tem vários exemplos aí sobre isso também. Em vez de você cobrar uma comissão, você ajudou teu colega lá, teu amigo, ajudou ele a fechar um negócio grande, um negócio importante. E ele vai chegar para você e vai dizer o seguinte, olha, vou te pagar tanto de comissão ali porque você me deu uma mão muito grande. Aí a maior parte das pessoas pega esse dinheirinho, vai salvar o mês dele, vai botar no bolso, né? Mas em vez disso você faz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, você me indica, né? Eu sou de proteção veicular, você indica proteção veicular para os teus amigos. Você me coloca naquela pessoa específica, eu sei que aquele cara é teu amigo. Se a gente tiver a oportunidade de marcar uma reunião com ele, tu vai me ajudar. E aí o que acontece? Cara, ele fica te devendo um favor. Porque quando tu recebe o dinheiro, acabou. É igual compra de voto na política, uma raiva que depois que ele te pagou, o voto acabou. Não tem mais, né? Veio o voto, foi o dinheiro, acabou tudo. Foi a indicação, veio o dinheiro, acabou. Acabou. Agora, foi a indicação. Tem que vir indicação. Aí é o outro jogo, é o outro game, né? Então, automaticamente, você multiplica, porque daí você, em vez de ganhar dinheiro numa margezinha do trabalho dos outros, você ganha em cima naquilo que você é especialista em fazer, que é o teu negócio. E é maravilhoso. E a outra coisa que o BNI traz, tu falou muito, é o jogo, né? Jogo, gamificação. Tem uma gamificação lá dentro. E o mundo dos negócios, ele é isso aí mesmo, né? O Flávio Augusto fala assim, tem quem não aguenta pressão, tem quem aprendeu a lidar com pressão, tem quem performa na pressão, e tem os loucos que começam a criar pressão para todo mundo, que não é que eles aprenderam a lidar com pressão e performam pressão. Tem que ter pressão. Eles criam pressão. Você tá tudo organizado, sem pressão, eles dão um jeito de criar essa bagunça toda. E o BNI, ele não tem existe crescimento na zona de conforto. Total. E aí o BNI tem uma gamificação. E ela nada mais é do que a representatividade do que acontece no mundo dos negócios aqui fora. A gente tá jogando o jogo dia e noite, cara. Lá dentro a gente tá jogando um jogo controlado, que você tem placar, tu tem toda a visibilidade do que tá acontecendo, e aí se tu não tá performando, a culpa não é do BNI, a culpa não é dos outros membros, a culpa é tua, tu tá fazendo alguma coisa errada. Não depende dos outros. Essa é a outra mágica do BNI, que ela não depende da metodologia do BNI, ela não depende dos outros membros, ela depende única e exclusivamente de você. O jogo é teu, o game é teu. O que vai acontecer lá, o resultado é só o reflexo do que tu faz. E aí tem muito isso, de daí, eu não tô performando, porque o culpa é lá do fulaninho, é do ciclaninho, é do não sei o que, e tem muito isso, do pessoal que fica reclamando. Só que daí o aqui, né, cara, de olhar assim, por isso que eu falei ali do Jacaré Vermelho, porque a pizzaria do Jacaré Vermelho dá certo e a outra pizzaria não dá certo. Né? E aí, sabe, de tipo, tá apontando pros outros e aí não puxa pra ti. E aí, pra chamar essa responsabilidade pra ti, diz assim, pô, cara, o que tu tá fazendo? Posso contar uma historinha rápida? Pô, bora. Tem uma expressão que eu uso assim, nada resiste a um bom trabalho. Nada resiste a um bom trabalho. Se você fizer o que tem que ser feito, inevitável. Eu tô falando assim, é inevitável que o sucesso aconteça. E aí tu traz uma coisa bem importante assim, ó. Por que eu não chamo a responsabilidade pra mim? Porque dói. Porque você olhar pra dentro e falar assim, cara, eu não venci na vida porque a culpa foi minha? Deve ser. Esse troço deve ser uma das coisas mais doídas do mundo. Agora você diz assim, cara, eu não dei certo porque meu irmão me passou a perna. Eu não dei certo porque o governo, esse governo filho da puta aí, né, me tirou tudo que eu tinha, né? Quando tu joga a culpa nos outros, não é mais fácil? É mais fácil. É mais leve? Mais não leve, dói? sim. Não tem peso nenhum, porque, pô, se eu dei errado na vida, mas a responsabilidade é dos outros, não é minha. É minha mãe, é meu pai, é minha cachorra. No interior tem uma... Eu vou usar uma história lá de casa. Eu chegava em casa no sábado, normalmente quando ia visitar meus pais, e aí tava minha mãe lavando roupa no tanque lá, e aí eu chegava, e aí mãe, tudo certo? Como é que estão as coisas? Ela falava, filho, as coisas não estão boas. Eu digo, mas que deu, mãe? Memorei a melhor vaca essa semana, o resfriador estragou, né, me azedou um tanque de leite.
Enfim, ela, né, largava toda aquela reclamação do dia a dia. Vinha o pai, mesma coisa, ô pai, como é que tá? Tudo certo? Eu falo, pelas coisas não tão boas. Mas pai, o que aconteceu? Não, o trator estragou, né? As vacas escaparam ali, subiram em cima do monte de silagem lá, furou, estragou a silagem. E ele traz, né, de novo toda aquela situação. E meu pai além, ele falou assim, acho que nós vamos ter que vender aqui, vamos embora, né? Vender fora tudo, embora. Que o vizinho tem um livro. Tem o livro do São Cipriano. Era uma lenda que tem no interior, assim, o tal do livro do São Cipriano. Não sei se aqui nessa região tem. O São Cipriano é um livro de bruxaria, assim, né? Então significa que o vizinho vai bem, porque o vizinho, né? Metáfora, assim, né? Mas o vizinho troca de carro, o vizinho compra mais terra, o vizinho produz bem, e nós só indo para trás, né? Então é o tal da macumba, do olho gordo. E eu falei, cara, eu cresci a minha vida inteira escutando esse troço aí. Eu falei, meu Deus, a vizinha tem um livro, né? Tem que achar esse livro aí, porque é o segredo do sucesso para trabalhar pouco e ter resultado, né? Só que eu fui crescendo, fui entendendo uma coisa. Que pro meu pai era mais fácil jogar a culpa no vizinho, no livro do São Cipriano, do que olhar para dentro e ver que ele não estava fazendo a parte dele. Porque meu pai nunca trocou o óleo do trator, né? Acho que é o mesmo desde que ele comprou. Então é fato que vai estragar. Não vacina uma vaca. Então é fato que elas vão ficar doentes, né? Aí tu vai olhar pro vizinho, o vizinho faz a manutenção do maquinário. O vizinho vacina o plantel com regularidade. O vizinho cuida, né, da cerca, faz toda a pastagem do jeito que tem que fazer. Então é de se esperar que o vizinho vai bem, né? E é de se esperar que o meu pai não vá bem. Só que eu não culpo ele. Lá com seus 65, 67 anos, olhar para dentro e perceber que poderia ter sido diferente, mas não foi por causa das decisões e das escolhas dele, deve doer para ele. E tá tudo certo, né? Só que nós que estamos aqui, escutando isso aqui e entendendo, a gente precisa tomar uma decisão, porque lá na frente a nossa vida vai ser fruto das nossas escolhas, daquilo que a gente construiu. E total responsabilidade nossa. Ninguém é culpado do que vai acontecer na nossa vida, a não ser nós. Então, automaticamente, esse é o principal ponto. A responsabilidade é minha. Sempre assim. Não importa quem fez o erro. Isso é uma máxima da liderança. Não importa se deu briga lá no grupo. Não importa se a galera não tá te ajudando. A responsabilidade é tua. Não importa quem cometeu o erro dentro da empresa, se a responsabilidade de resolver é minha. Não importa. É culpa e responsabilidade, né? Cara, a galera do grupo é culpada. Beleza, isso não vai mudar. Usa a expressão acidente, né? O cara vai lá, embriagado, corta a tua frente, causa um acidente, você se machuca muito. Quebra uma perna, por exemplo, né? Esse cara é culpado, isso não vai mudar. Mas a responsabilidade de seguir em frente, apesar disso, é tua. E tem gente que se apega à culpa. Fica assim, o cara é culpado disso. E joga toda a tua desgraça nas costas das outras pessoas. Sim, tá tudo bem, é culpado. O governo é culpado, é culpado. Teus pais que não te deram educação são culpados? São culpados. Não te deram dinheiro para você começar a vida, são culpados disso tudo. A comunidade onde você viveu era tudo gente de mentalidade baixa, os caras são culpados, sim, mas a responsabilidade de seguir em frente, de performar, de ter resultado, apesar disso, é tua. Não tem o que fazer. Inevitavelmente é tua. Muito bom, eu tô com um sério problema hoje aqui. Eu percebi o tamanho do teu... Eu fiz um baita no resumo. Não, eu acho que eu nunca fiquei tão calado em um podcast na minha vida. Desculpa aí, galera, que eu tomei conta aqui do negócio. Foi uma aula, foi grandioso, foi um presente aí para todos esses membros que nos acompanham. Então, cara, só te agradecer por tanta entrega, tanto conteúdo. E eu vou dizer uma coisa, né? Vai ter que voltar. Nós vamos ter que fazer mais vezes, porque tem muito conteúdo. A gente vai ter que organizar alguns movimentos aí, Gilson. Eu já obviamente, né, a gente já se conhecia, né, mas hoje eu vi um outro lado do Gilson. Obviamente, a tua cadeira no BNI entra na linha de seguros, e aí tu acaba... a gente escondendo respeita, né? Tu acaba escondendo esse lado aí todo do treinador, né, que eu fiquei muito feliz em conhecer um pouquinho mais. Já sabia da tua história, mas, cara, que mentalidade, Foi uma honra. E a Liz agora vai dar uma resumida. Não fazem ideia, né? Eu chamei ele no WhatsApp, ele foi super modesto. Modesto, porque eu quero conhecer um pouco mais você, a tua experiência com relação ao BNI, empreendedorismo.
Ele me respondeu umas 2 perguntas. Assim, eu falei, gente, mas eu quero entender como que a gente pode trazer, né, esse conteúdo. E no final aqui, uns minutinhos antes, ele falou, não, mas eu era treinador do Dale Carnegie, vim do agro, a gente, olha aí, ó. Então, o ouro ele guardou para este momento. Então, assim, nós estamos aqui surpresos com toda essa entrega que ele trouxe. Quero muito te agradecer, adoro essa área do desenvolvimento, mudou a minha vida também, a mentalidade. E eu vejo muito, quando a pessoa ela tem esse perfil, né, de se vitimizar, eu penso assim, gente, ela não vai alcançar esse objetivo dela. Não vai, porque... Ou tu dá desculpa ou tu colhe o resultado. As Qualquer duas coisa. coisas não vão caber no mesmo espaço, né? Aconteceu uma vírgula no caminho, mas que não... Gente, todo mundo tem problema hoje em tudo bem. dia. E as pessoas, e nós temos que aprender a lidar com esses desafios, e faz parte. Bom, mas eu vou para a parte do resumo, né, porque hoje o resumo é bem extenso. Então, assim, algo que ele trouxe, se desenvolva, aprenda a delegar para a sua equipe. Você percebeu que ele gosta tanto da parte do desenvolvimento? Porém, a galinha dos ovos de ouro dele é a empresa qual ele tem a cadeira. E o que ele aprendeu? Ele entendeu a forma correta de contratar, delegar, para que ele tenha tempo de fazer aquilo que ele gosta. Então, entenda como você pode estar desenvolvendo o teu modelo de negócio para que você consiga trabalhar tanto com aquilo que vai trazer um maior faturamento, quanto aquilo que está ligado com o seu propósito. Quando você tem muitas oportunidades, muitas vezes não faz nenhuma bem feita. Então, entenda, essa é uma mentalidade, muitas vezes, do brasileiro, de acordo com o nosso cenário atual. E quando você foca e você só tem um caminho, não tem plano B, quando você aprende a queimar as pontes, aí você vai dar um jeito de fazer bem feito e colher os melhores resultados. Então não tenha plano B, C, D, foque. Faça as coisas de um jeito mais profissional possível. Olhe para o seu modelo de negócio, para a sua habilidade de comunicação, para a forma como você se veste, para a forma como você trata os seus colaboradores, a entrega do seu trabalho, a forma como você se relaciona com membros do seu grupo de network. Se é que você está fazendo isso da melhor forma, de uma forma profissional, se não estiver, anote uma ação para que você possa estar melhorando. Perceba que o convidado que você vai levar para o seu grupo pode se tornar o maior cliente do seu colega. Não necessariamente aquele que pediu a referência. Assim como o colega que pediu uma referência, acabou surgindo a oportunidade de ele se tornar um bom cliente para você. Então, para contratação, conheça as pessoas, conheça os seus colaboradores, conheça quem você é, quais são os seus valores, qual é a sua missão nesse mundo. Então, crie um planejamento e entenda como desenvolver esse planejamento também de longo prazo com os teus colaboradores. Entenda qual é o objetivo do seu colaborador, aquilo que é importante para ele, para ver se tem uma ligação também com os valores da empresa. Use uma estratégia entendendo o que é urgência, prioridade para você e o que é urgência e prioridade para esse seu futuro colaborador, para ver se vocês estão alinhados, porque se você estiver com um senso de urgência, possivelmente não fará uma boa contratação. Então, deixe claro a sua visão, valores e missão e também escute a deles. Isso está muito alinhado com o fit cultural. Assim, você estará não somente contratando, mas sim criando uma equipe forte, engajada, e você está formando pessoas que vão defender a sua marca. Amor, cara, amor. Teu talento, hein? Muito obrigada. Eu tô assistindo a palestra aí agora, cara. Aconteceu o que? Ela Gostou da tua palestra? falei disso, eu sou tudo isso. Mas tem mais, já teve, ela fez alguns momentos e daí ela parou, né, pra gente dar mais fluidez falei, e daí vai o pessoal começou a cobrar, não, tem que ter o resumo isso, então agora tem que ter aí, ó. Tá valendo ouro, tá assim. Tu viu só? Vou anotar esses slides. É um bom mentor, eu vou te indicar ele. As demissões acontecem por falha de liderança ou por falha de caráter. E muitas vezes você acaba demitindo alguém que você nem deveria ter contratado. Eu adorei essa frase. A comunicação
não é somente o que você fala, mas também o que o outro entende. E existem 3 chaves principais para uma boa comunicação. O ponto número 1 é você falar aquilo que você domina, aquilo que você conseguiu adquirir o direito de falar. O segundo ponto, fale com entusiasmo, não tenha medo da rejeição. E o ponto número 3, nunca decore. Fale somente sobre aquilo que você vai falar de uma forma natural, que faz parte da construção de resultados que você teve ao longo dos anos. E se entregue para o método, se entregue para tudo que você está fazendo de uma forma genuína, que assim os resultados aparecerão. E se você puder, o quanto antes, acelere o seu aprendizado para que você consiga mudar a sua mentalidade, para que você possa estar no topo. E uma frase final, que ainda não é a dele, mas é que eu anotei aqui: nada resiste a um bom trabalho. O que achou? Arrasou. Para a gente encerrar, obrigado. Quero que tu deixe aí para quem nos acompanha uma frase, o que tu quiser aí de encerramento, aí, uma frase, um insight. Fica à vontade. Teve um alfaiate que ele guardou dinheiro uma vida inteira porque ele queria conhecer o Papa. Ele queria ir pro Vaticano lá e era o sonho da vida dele, conhecer o Papa. E esse alfaiate era de um vilarejo muito pequeno, no interior de uma cidade. E esse alfaiate lá, daquele vilarejo, conseguiu o dinheiro necessário e foi um alvoroço no vilarejo lá, porque o cara ia ver o Papa, né? Então ele fez a jornada, partiu para ver o Papa. E passou uns dias fora, quando ele estava voltando, né, pro vilarejo, quando ele vinha vindo lá na estrada, caminhando e tal, o pessoal foi correndo encontrar ele, né, para perguntar. E aí foram chegando perto e perguntaram: e aí, como é que ele é? E aí o alfaiate falou: o Papa é tamanho 44. Então não importa se você vai ver o Papa, vai focado no teu resultado. Sei que vocês não entenderam a piada, mas o cara levou a fita dele lá para fazer a batina pro Papa. Entendeu? Então vá focado no teu resultado. Não importa onde você vá, vá com intenção, vá com estratégia. Aí é o clichê. Não importa se você vai ver o Papa, vá focado no teu resultado. E esse foi o nosso episódio. Gilson Ciconetti, Noel, Lizzy, Kathleen, obrigado com vocês. Aí, show. Se você assistiu até aqui, então vale um EG. E vou pedir pro Lucas, queremos mais o pessoal do Oeste aqui, né? Queremos, Pois então, queremos mais. E aí vem a mentalidade Givers, né? Foram quantas horas de estrada até aqui? Deu 9 horas mais ou menos até chegar aqui pela jornada que a gente fez. E você tá acordado desde... Que horas você acordou? Porque você me mandou mensagem cedo. Né, nós acordamos ontem às 5 horas da manhã para ir no BNI em Chapecó. A gente participou da reunião do BNI em Chapecó até quase 9 horas. Saímos de lá, a gente tinha reunião em Florianópolis ontem à tarde. Jantamos, fizemos algumas jantas de negócio ontem à noite, viemos para Balneário, chegamos aqui por volta da meia-noite, 5 horas a gente já estava de pé de novo hoje de manhã para ir na reunião do BNI aqui em Balneário, né? E aí a gente já tocou o dia inteiro de agenda, hoje à noite tem mais algumas reuniões e amanhã cedo a gente tem BNI de novo, né? 5 horas da manhã, então... Depois estrada pro Oeste. E depois estrada para chegar em casa. E olha a energia, o entusiasmo de uma pessoa que ela trabalha e fala com paixão, né? Então isso que é muito interessante, muito bonito. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto aqui, realmente é um meio que vale a pena se estar. Todo mundo fala, né? Você é a média das pessoas que você mais convive, mas automaticamente quando você convive com pessoas que são dedicadas, comprometidas, inteligentes, você também será uma dessas, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Eu falei uma frase para fechar, mas eu vou trazer uma coisa aqui rapidinho para nós aqui. Quando eu entregava premiações, né, quando a gente é reconhecido, no BNI tem muito reconhecimento, né? E aí às vezes as pessoas usam aquela expressão: eu não esperava, né? Quando eu vou entregar um prêmio e alguém me fala eu não esperava, eu tiro o prêmio da pessoa, eu não entrego. Eu falo assim: vamos pegar BNI, né? Você estudou o teu pitch? Estudou o teu produto? Estudou o público que você tem aqui, para qual você vai falar? Foi criativo? Né? Inovou? Então é de se esperar que você ganhe o pitch, sim ou não? Sim. Sim.
Agora, se você não se preparou, se você chegou e falou de improviso, se você não falou para o público o que você gostaria, não está alinhado com o teu produto ou tua cadeira aqui, você pode esperar não ganhar, sim ou não? Sim. Então, indiferente do que você faz, você sempre pode esperar. Então, esse negócio de eu não esperava, ele não existe. Se você não se prepara, você pode esperar fracassar. Se você faz o que tem que ser feito, você pode esperar ganhar. Então, ponto. Aí, show. Vamos fazer um corte, tá? Vamos puxar um pouquinho mais para a câmera número 1 ali. Fala para mim por que assistir o podcast aí do nosso Beni. Aqui. Isso, vai lá. Você deve assistir esse podcast porque ele traz insights sobre valores, insights sobre contratações, insights sobre mentalidade, produtividade, para que você possa melhorar os seus resultados. Eu acredito que talvez uns 30 minutos, 40 aqui que a gente ficou junto, pode mudar a tua vida e o rumo dos seus negócios se você souber aproveitar o que está aqui e colocar em prática. Espetacular, não perca. Se você tem aí um amigo que você gosta dele, aproveita e encaminhe esse episódio para ele, que eu tenho certeza que você vai mudar o jogo do negócio dele. Muito bom, é isso aí. E a gente foi. Cara, vamos trazer mais esse pessoal do Extra pra cá, cara. Tá muito bom. Show. E esse foi mais um episódio. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau.